Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Carriço, sou presidente do Departamento de Reumatologia da Associação Paulista de Medicina e que é um prazer para mim estar aqui recebendo vocês no nosso Fórum Anual de Reumatologia, né? E hoje o tema vai ser manifestações reumatológicas em doenças não reumáticas. É um tema que eu acho que vale a pena todo mundo, principalmente quem não é reumatologista, assistir, né? Mas os reumatologistas também. Então, eu vou passar agora para nossa coordenadora científica, a doutora Ivone Meinão, que vai fazer a apresentação dos palestrantes, que são pessoas maravilhosas que vão falar para vocês. Boa noite a todos. Então, nós vamos ter duas aulas de meia hora cada uma, e depois vai ser aberto o tempo para debate. Então, o primeiro tema vai ser manifestações reumatológicas em doenças endócrinas e metabólicas, com o Dr. Henrique Aires Mairinco Giardini. Ele é médico assistente do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e doutorado em reumatologia também pela Faculdade de Medicina da USP. Então, com vocês, o doutor Henrique Aires Mairinque Giardini. Então, pessoal, primeiro, muito obrigado à APM e principalmente o Henrique e a doutora Ivone. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela. Está aparecendo para vocês? Então, eu vou falar um pouquinho sobre manifestações reumáticas nas doenças metabólicas e endócrinas. A nossa programação, então, vai ser falar um pouquinho dessas manifestações na hemocromatose hereditária, no diabetes mellitus, no hipo e no hipertiroidismo, no hiperparatiroidismo e na acromegalia. Bom, a gente vai começar falando da hemocromatose hereditária. É uma doença, então, de etiologia genética em que você tem um acúmulo progressivo de ferro no organismo. Esse acúmulo progressivo de ferro, ele vai levando à lesão de diversos órgãos-alvo. Bom, ela é causada por mutações, na verdade, no gene HFE, que está localizado no cromossomo 6, e que vai determinar uma maior absorção intestinal de ferro, levando a essa sobrecarga. É uma doença autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo ele precisa herdar um gene do pai e da mãe, e o mais comum é que haja homozigose do C282Y. Bom, é uma doença que pode ter diversas manifestações clínicas. Sintomas inespecíficos como fadiga e dor abdominal são comuns, e à medida que a doença vai evoluindo, ela vai acometendo esses diversos órgãos. Então, artropatia, acometimento hepático com cirrose, acometimento pancreático com diabetes tipo 2, hipogonadismo, hiperpigmentação cutânea, cardiopatia. Antigamente, né, eles até falavam que era o diabetes bronzeado, por conta da hiperpigmentação cutânea e do diabetes que esses pacientes podem evoluir. A artropatia ela é bastante frequente na hemocromatose e até 80% dos indivíduos podem desenvolver. Tá? E ela também pode ser a primeira manifestação. Normalmente ela vai se manifestar com uma artropatia degenerativa, que acomete caracteristicamente a segunda e a terceira metacarpofalangiana. Mas não apenas, você pode ter acometimento de outras articulações das mãos, punhos, joelhos, ombros, e ela pode, além dessa alteração degenerativa, se associar à doença por deposição de pirofosfato de cálcio. E o que é isso? Bom, aqui a gente vê os achados, né, dessa artropatia degenerativa clássica acometendo as metacarpofalangianas. Então a gente vê redução do espaço articular, esclerose, formação de cistos e a formação desses osteófitos, ou seja, essas proeminências ósseas bem características, que são chamados osteófitos em gancho. Tá? Aqui a gente vê também a calcificação do ligamento triangular no punho, tá? Que é um achado que a gente chama de condrocalcinose e que é uma manifestação da artropatia por deposição de pirofosfato de cálcio. Então, esse acúmulo excessivo de ferro na articulação, além de levar a essas alterações degenerativas, ele também interfere
no metabolismo do pirofosfato de cálcio, que vai se acumular nos tecidos, principalmente cartilagem, ligamentos, e que pode levar a uma artropatia com episódios de inflamação. Bom, como que a gente vai suspeitar da hemocromatose hereditária? Então, no indivíduo que apresenta quaisquer daquelas manifestações clínicas que eu falei e que tenham, principalmente, aumento de ferritina e da saturação de transferrina. Então, a gente considera acima de 200 em mulheres, acima de 300 em homens, com uma saturação de transferrina acima de 45. Nesse paciente, você deve considerar o diagnóstico e fazer a investigação genética. O tratamento da hemocromatose hereditária, né, principalmente com a depressão de ferro, com as sangrias, mas infelizmente a artropatia, uma vez que ela se estabelece no indivíduo, ela tende a ter um curso progressivo que não responde à sangria, não responde à repressão de ferro, infelizmente. Então, o tratamento ele vai ser um tratamento baseado principalmente no controle dos sintomas, e naqueles indivíduos que têm a doença por deposição de pirofosfato de cálcio, como mostrei para vocês, com episódios de inflamação, a gente pode utilizar a colchicina, tá? E infiltração com glicocorticoide. Só desculpa ter colocado CPPD, mas CPPD é a sigla do inglês, mas é a doença por deposição de pirofosfato de cálcio. E em breve eu vou falar dela de novo numa outra condição. Além disso, a hemocromatose hereditária ela também aumenta o risco de osteopenia e osteoporose por diversos fatores. Então, o acúmulo de ferro nas gônadas levando a hipogonadismo, no fígado levando a cirrose, que também é um fator de risco para a perda óssea, diabetes mellitus e a própria imobilidade pela artropatia, todos vão levar, né, podem levar a uma redução da massa óssea. Então, esses indivíduos eles devem ter uma orientação em relação ao consumo adequado de cálcio e vitamina D, realização de atividade física e fazerem um rastreio com densitometria óssea para avaliar essa possível complicação da doença. Falando agora um pouquinho do diabetes mellitus, então, o diabetes mellitus é uma doença muito comum no dia a dia e a glicosilação das proteínas extracelulares, ela pode levar a alterações funcionais com repercussões diversas no sistema musculoesquelético. Então, o diabetes é uma das doenças endócrinas que mais tem complicação musculoesquelética. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, a gente vai começar pela síndrome da mobilidade articular reduzida. Então, essa glicosilação de proteínas, ela acaba levando a alterações funcionais das proteínas que culminam numa limitação não dolorosa e não inflamatória da mobilidade articular. O local mais comumente acometido é a mão. E ele leva, né, esse nome de queiroartropatia, que eu vou mostrar uma imagem para você. Mas também pode acometer articulações como quadril e joelhos. É um quadro frequente, porém subdiagnosticado, que pode ter bastante repercussão funcional para o paciente. Aqui nessa imagem a gente vê, então, que esse indivíduo ele tem uma redução da capacidade de flexão dos dedos. Então, quando ele coloca uma mão contra outra, ele fica com essa aparência que a gente chamava antigamente até de sinal da prece. Mas o nome mais adequado é de queiroartropatia diabética. O diagnóstico é clínico e o tratamento, obviamente, além de tratar o diabetes mellitus, é com base em fisioterapia e reabilitação para que o indivíduo possa ganhar novamente mobilidade articular. A contratura de Dupuytren, ela é um espessamento da fáscia palmar que vai levar à formação de nódulos palmares e digitais. Ela também é frequente em pacientes com diabetes, e ela vai acometer principalmente o terceiro e quarto dedos e vai ser mais comum na mulher. Diferente da contratura de Dupuytren que acontece em pessoas não diabéticas, que é mais comum em homem e é principalmente no quarto e quinto dedo. Então a gente vê aqui o espessamento da fáscia palmar, levando à formação desses nódulos. Tá? Esses indivíduos é uma doença que pode causar bastante limitação funcional da mão e é um diagnóstico clínico. Tá? O tratamento vai ser principalmente com reabilitação e terapia ocupacional, mas esses indivíduos também podem ser tratados com infiltração de corticóide em casos mais graves e até mesmo cirurgia naqueles que são refratários às medidas iniciais.
A síndrome do túnel do carpo, eu imagino que ela seja conhecida da maioria das pessoas, por ser uma condição muito comum, mas que também tem uma incidência aumentada em pacientes diabéticos. E ela acontece por uma compressão do nervo mediano, né, no túnel do carpo. Normalmente, esses indivíduos vão se apresentar com dor e parestesia na região palmar. É muito comum que eles tenham essa piora noturna, então o indivíduo às vezes ele acorda à noite com sintomas, ou é pior pela manhã. E em casos muito avançados, pelo comprometimento motor do nervo, eles também podem evoluir com atrofia da região tenar e consequente perda de força da apreensão da mão, dos dedos. O diagnóstico é clínico, baseado nos sinais e sintomas, e na repercussão dos sintomas, principalmente quando a gente palpa, a gente usa, por exemplo, o martelo de exame neurológico na região sobre o túnel do carpo, o indivíduo tem a reprodução dos sinais e sintomas. A primeira linha de tratamento, né, o diagnóstico ele é clínico e ele é suportado pela eletroneuromiografia. E a primeira linha de tratamento naqueles indivíduos que não têm alterações motoras, ou seja, não têm atrofia, perda de força, vai ser com o uso de uma órtese noturna, uma órtese que deixa a posição do punho em posição neutra. E como os sintomas são muito comuns na fase inicial de serem piores à noite, muitas vezes a gente consegue controlar só com o uso de órtese noturna. Aqueles indivíduos que não respondem tão bem à órtese noturna, a gente pode associar a infiltração de corticoide, e naqueles refratários, ou que na eletroneuromiografia já tem comprometimento motor, ou no exame físico também já tem comprometimento motor, a gente deve encaminhar para o ortopedista para a cirurgia. O dedo em gatilho, que o nome mais correto é tenossinovite estenosante dos flexores dos dedos, também é muito comum na população geral, mas também tem uma incidência aumentada em pacientes com diabetes. A doença ocorre por um espessamento do tendão que faz a flexão dos dedos. E aí, quando ele passa pela polia, né, ele trava. E aí, o indivíduo é muito comum, principalmente pela manhã, né, ele acordar e quando ele vai abrir a mão, o dedo está travado, como um gatilho. Tá? Pode causar dor, dificuldade, e é bastante incômodo e tem as atividades do dia a dia. Quando o indivíduo tem 3 ou mais dígitos acometidos, isso é bastante sugestivo de diabetes. Todo paciente que eu pego que tem tenossinovite estenosante, eu sempre doso glicemia e hemoglobina glicada como rastreio de diabetes. Isso é muito importante, principalmente se ele tiver mais de um dedo acometido. O diagnóstico é clínico, com o dedo, esse travamento do dedo. E o tratamento ele também vai ser um tratamento baseado principalmente em uso de analgésico, infiltração de corticoide, e naqueles casos em que o indivíduo é refratário às medidas iniciais, cirurgia que tem ótimos resultados. A capsulite adesiva também é bastante comum na população, mas também tem uma prevalência aumentada em diabetes mellitus. Chega a ser 5 vezes mais comum do que em indivíduos sem diabetes. É uma doença que tem um impacto funcional muito grande na vida do indivíduo. E ela tem um curso progressivo que pode evoluir com restrição quase completa da mobilidade do ombro, principalmente a adução e a rotação externa. Certo? Do ponto de vista histológico, o que acontece provavelmente é um aumento da proliferação de fibroblastos e de colágeno que vão espessando a cápsula do ombro, levando a essa restrição progressiva. A doença, caracteristicamente, apesar de ser difícil a gente, às vezes, na prática, diferenciar essas fases, ela acontece em 3 fases que se sobrepõem. Então, inicialmente, é comum o indivíduo ter, principalmente, dor, né? Na fase inicial, ele vai ter bastante dor no ombro, muitas vezes ele vai ser diagnosticado como uma bursite, uma tendinite. Nessa fase, às vezes, ele pode não ter rigidez inicialmente, e depois ele vai entrando na fase em que ele vai perdendo, né? Ele vai tendo um aumento da rigidez e vai perdendo a mobilidade do ombro. Depois dessa fase de rigidez, alguns pacientes até melhoram a dor na fase de rigidez. E ele vai entrando numa fase de recuperação, em que você vai tendo a própria cápsula, ela vai soltando, mas muitas vezes ela não solta por completo. Então, se você não trata adequadamente, mesmo entrando nessa fase de recuperação, o indivíduo ele pode ficar com sequelas para sempre. Né? É uma doença que pode variar de 2 a 7 anos, né? Essas 3 fases. Então é importante a gente diagnosticar, porque a reabilitação ela é muito importante para prevenir as sequelas. O diagnóstico ele é clínico, baseado principalmente
no exame físico, em que você vai ver a restrição do ombro. E os exames de imagem, eles são importantes, principalmente a ressonância e o ultrassom, porque vão mostrar o espessamento da cápsula, principalmente aqui na região inferior do ligamento glenohumeral, onde a gente vê aqui na imagem. O tratamento vai ser principalmente com analgesia, pois é uma condição bastante dolorosa, com analgésicos, anti-inflamatórios, e muita fisioterapia para que o indivíduo recupere a mobilidade do ombro, tá certo? Você pode lançar a mão também de infiltração de corticoide e naqueles casos que são refratários à cirurgia. O infarto muscular é uma complicação rara, mas que tem que estar também no nosso diagnóstico diferencial, porque ele é uma causa de dor muscular, principalmente nos pacientes com diabetes tipo 1. Então, pode se apresentar com um quadro de dor e edema na coxa, panturrilha, de início em geral agudo, e que a fisiopatologia provavelmente é por isquemia do músculo devido ao comprometimento microvascular do diabetes. O tratamento vai ser, além de repouso e analgesia, né, um controle adequado do diabetes. E também no diabetes a gente tem uma maior incidência da hiperostose esquelética idiopática difusa, que a gente chama pela sigla de DISH. O que é a DISH? A DISH também é bastante comum, principalmente em indivíduos com mais de 50 anos. Ela parece ter uma relação com síndrome metabólica. O que vai acontecer nessa doença? Uma ossificação de ligamentos em pontos de êntese. Ninguém sabe ainda por que exatamente a doença acontece, mas uma das teorias é que a hiperinsulinemia ela possa estar envolvida nessa calcificação. O local mais acometido é a coluna, principalmente a coluna torácica, e muitas vezes o indivíduo ele não sente nada, é um achado de imagem. Vai fazer um raio-x por outro motivo e a gente vê lá a calcificação. Mas, eventualmente, você pode ter dor, rigidez, quando acomete a região cervical, pode ter até mesmo disfagia. E o diagnóstico é por imagem. O tratamento vai ser com analgesia e reabilitação. Aqui a gente vê, então, um raio-x de coluna cervical em que a gente vê essa calcificação extensa do ligamento anterior da coluna, tanto no raio-x quanto na tomografia e na reconstrução. A gente vê, parece uma vela, né, derretida. Quando acomete a região cervical, como nesses casos, né, além de rigidez e dor, esse indivíduo pode ter até compressão do esôfago com disfagia. Tá? É um diagnóstico diferencial importante com as espondiloartrites, né, espondilite anquilosante, espondilite psoriática. Então a gente tem que ficar bastante atento, né, para não fazer diagnóstico errado e tratar, eventualmente, imunossuprimir o indivíduo sem indicação. E, na minha opinião, uma das complicações, né, mais assustadoras do diabetes é a artropatia neuropática diabética, que também é conhecida como artropatia de Charcot. Ela pode acontecer em qualquer forma de neuropatia, mas o diabetes é uma das principais causas de neuropatia periférica no mundo. Então, o que acontece? O indivíduo ele perde, né, a teoria é de que ele perde a propriocepção e a sensibilidade. Isso leva a uma maior tendência à instabilidade, dano articular, porque ele não sente dor e ele não consegue ter uma propriocepção adequada, mais as alterações microvasculares do diabetes que vão levar a uma destruição progressiva de algumas articulações, principalmente dos membros inferiores, com especial atenção para o tarso e tornozelo. Então, normalmente a doença vai se apresentar numa fase aguda, como edema e hiperemia. Então, nessa fase é muito comum que tenha outros diagnósticos, como, por exemplo, celulite, gota. E um dado que chama atenção, como tem a neuropatia, é muito comum que eles tenham pouca ou nenhuma dor. Na fase crônica, então, quando ele sai da fase aguda, ele vai evoluindo com deformidades e desabamento, principalmente do arco plantar, e isso pode culminar na formação de calos, né, proeminências ósseas com ulcerações cutâneas, né, favorecendo aí o desenvolvimento de pé diabético. O diagnóstico ele é clínico e por imagem, então, nas fases iniciais, lembrar, né, dessa apresentação com edema e hiperemia, principalmente em membros inferiores. O raio-x ele pode ser normal nas fases iniciais, mas nas fases avançadas a gente vai ver uma bagunça, né? Aquilo vira uma bagunça de osso com fratura ou subluxações. Na fase aguda, talvez o melhor exame para avaliação é a ressonância óssea, que vai mostrar o edema ósseo. Então, aqui a gente vê um paciente em fase aguda
um edema importante do médio pé, com hiperemia. A ressonância mostrando, né, olha só, um edema ósseo importante na região do médio pé, aqui é a imagem T1 e T2. E na fase crônica, o que acontece é essa bagunça. Você tem aqui um desabamento, um deslocamento, uma desorganização de todo o médio pé, que é bastante grave. O tratamento na fase aguda é principalmente retirar a carga do membro, porque você retirando a carga, né, você diminui a chance de evoluir para aquelas deformidades todas. Questiona-se se o uso de bisfosfonatos pode ter algum valor nessa fase. E na fase crônica, uma vez que o indivíduo ele já tem as alterações, você encaminhar para a reabilitação, calçados ortopédicos e eventualmente cirurgia para correção. Além disso, o diabetes mellitus ele também está relacionado com baixa densidade mineral óssea e osteoporose por vários motivos. Então, no diabetes tipo 1, é muito comum que esses indivíduos tenham caquexia, baixos níveis de GF1, neuropatia, que aumenta o risco de imobilidade e de queda, tá? A hipoglicemia, que aumenta o risco de quedas. E no diabetes tipo 2 também, complicações locais como pela neuropatia, aumento do risco de queda pela neuropatia, pela retinopatia, hipoglicemias, medicamentos como a tiazolidina de Jonas, que tem um efeito tóxico no osso. Esses indivíduos eles têm um aumento do risco de osteoporose. E é interessante, quando a gente avalia o FRAX, ele calcula o risco de fraturas de fêmur e fraturas maiores em 10 anos, né? No item osteoporose secundária, uma das doenças que eles incluem é justamente o diabetes mellitus tipo 1. O hipotiroidismo é uma doença bastante comum. A principal causa é a tiroidite de Hashimoto, e é muito comum que esses indivíduos tenham queixas musculoesqueléticas em geral inespecíficas, artralgia, mialgia, Raynaud. Eles têm uma maior incidência de síndrome do túnel do carpo, que eu também sempre investigo TSH, T4 livre em pacientes com túnel do carpo. Eles podem fazer polineuropatia, e é muito importante que nos indivíduos com hipotiroidismo descompensado, né, o uso de estatina aumenta o risco de toxicidade medular se ele tem hipotiroidismo descompensado. Então é importante tratar o hipotiroidismo. O hipotiroidismo pode, inclusive, simular miopatias inflamatórias. Então, esses indivíduos com hipotiroidismo mais graves, eles podem ter fraqueza muscular, principalmente proximal, e, inclusive, aumentar provas de lesão muscular. Tá? Então, eles podem ter até 90% aumento de CPK, normalmente abaixo de 1.000, ou seja, não são aumentos muito importantes. Normalmente, a eletroneuromiografia vai mostrar alterações inespecíficas e o diagnóstico ele é clínico e baseado na dosagem do TSH-T4 livre. É raro a gente ter que evoluir para a biópsia muscular. E o tratamento vai ser com a reposição de levotiroxina. O hipertiroidismo também é uma doença relativamente comum. A causa mais comum é a doença de Graves, apesar de que existem outras causas também. E ele também pode evoluir com uma miopatia. É uma miopatia um pouquinho diferente do hipotiroidismo, porque diferente do hipotiroidismo, eles costumam ter menos dor muscular, tá? E normalmente não há alteração de CPK. Tá? E o tratamento também é com o tratamento do hipertiroidismo. Além disso, na doença de Graves, você pode ter uma forma de osteite, que é a acropaquia tireoidiana. O que acontece nessa doença? Então, você tem uma deposição óssea subperiosteal em extremidades, vou mostrar algumas imagens para vocês, principalmente nas falanges, e do ponto de vista clínico vai se apresentar principalmente com baqueteamento digital. Mas eles também podem ter dor óssea. Aqui a gente vê, então, olha só, a deposição óssea subperiosteal em falange em um paciente com acropaquia tireoidiana e também na tíbia. Tá vendo? A gente vê aqui esse espessamento, né, subperiosteal da osteite da acropaquia tireoidiana. O tratamento vai ser, claro, com o tratamento da doença de base e para os pacientes que têm dor, né, o uso de anti-inflamatórios analgésicos. É importante também que o hipertiroidismo ele é uma causa de baixa densidade mineral óssea e osteoporose secundária. Então, todo paciente que vai para avaliação de osteoporose, a gente sempre tem que investigar hipertiroidismo, porque é uma coisa bastante comum, tá? E é uma causa de osteoporose secundária. Então, o hipertiroidismo não tratado persistente, ele leva a um aumento
da perda óssea com aumento do risco de fratura. Inclusive, assim como o diabetes tipo 1, ele também está no FRAX como uma causa, né, de osteoporose secundária. E o hiperparatireoidismo primário? Então, o hiperpara, né, é uma doença da paratireoide em que você vai ter uma produção anormal de PTH e a causa mais comum é o adenoma de paratireoide. Hoje em dia, na maioria das vezes, o diagnóstico ele é feito em exames de rotina, né, em geral, em indivíduos assintomáticos, e é um diagnóstico laboratorial. O indivíduo vai ter aumento de PTH e cálcios séricos, certo? Desde que você tenha excluído a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que é uma condição genética benigna, em que o indivíduo, você vai fazer a urina de 24 horas, a dosagem de cálcio, ele tem uma fração de excreção de cálcio muito baixa. É um defeito genético no rim, eles têm uma dificuldade de excreção do cálcio e algumas medicações que podem simular, como tiazídicos e lítio, tá certo? A maioria dos pacientes vai ser diagnosticado de forma assintomática e, naqueles que têm sintomas, é comum que eles tenham manifestações musculoesqueléticas inespecíficas, como fadiga, mialgia, artralgia. E o hiperparatiroidismo, ele também é uma causa de doença por deposição de pirofosfato de cálcio. Lembra que eu falei para vocês da hemocromatose hereditária? Então, o hiperparatiroidismo, ele também é uma causa secundária de doença por deposição de pirofosfato de cálcio. A doença por deposição de pirofosfato de cálcio é uma doença muito comum em indivíduos acima de 50 anos. Na maioria das vezes não tem uma causa por trás, mas sempre que a gente pega um indivíduo que tem doença por deposição de pirofosfato de cálcio, a gente investiga algumas condições. Quais condições então a gente investiga? Hemocromatose, a gente faz uma dosagem de ferro, ferritina e saturação de ferro. Hiperparatiroidismo, dosando PTH e cálcio. Hipomagnesemia, porque o magnésio baixo ele também pode ter um efeito, e uma doença genética mais rara que chama hipofosfatasia, que o indivíduo ele produz, né, ele tem uma deficiência da fosfatase alcalina, então também a gente dosa a fosfatase alcalina. Tá? Essa doença, então, você vai ter uma alteração do metabolismo do pirofosfato e vai se acumular nas articulações. E esse pirofosfato acumulado, na forma de pirofosfato de cálcio, ele pode ser assintomático ou ele pode gerar episódios de inflamação. Então, boa parte dos indivíduos não vão ter sintoma nenhum. Às vezes ele fez um raio-x por outro motivo e você viu lá uma calcificação ligamentar. Mas uma parte deles pode ter uma evolução com osteoartrite, como se fosse uma artrose mesmo, inclusive acometendo locais que não são muito típicos de artrose primária, como punho, cotovelo, tornozelo. Não são locais muito comuns a gente ver artrose primária. Eles podem se apresentar com episódios de artrite aguda. Antigamente era chamado até de pseudogota. E aí lembrar que o joelho é o local mais acometido. E em alguns casos muito raros, podem inclusive evoluir com uma artropatia inflamatória crônica. Às vezes poliarticular, lembrando artrite reumatoide, ou mesmo monoóligo-articular. Então, o diagnóstico vai ser baseado na imagem, em que a gente vê essas calcificações extensas, por exemplo, acometendo o menisco, né, ligamento triangular do punho, e na análise do líquido sinovial, a gente vai ver a presença dos cristais de pirofosfato de cálcio. Outra complicação também é a osteite fibrosa cística do hiperparatiroidismo primário, que é uma condição hoje em dia muito rara, uma vez que é uma doença, na maioria das vezes, diagnosticada nas fases assintomáticas e tratada, e que ela basicamente acontece, né, do ponto de vista de imagem, o que a gente vai ver é a formação desses tumores fibrosos ósseos, e essa reabsorção, olha só, é bem característica do hiperparatiroidismo não tratado, a reabsorção das falanges. Vê como aqui, né, a falange ficou bem fininha, né, que é um achado aí do hiperpara mais avançado. Além disso, ele também aumenta o risco de baixa densidade mineral óssea e osteoporose. Então, também, todo indivíduo que vem para avaliação de osteoporose faz parte da nossa investigação de causas secundárias, além de TSH-T4 livre, e também dosar cálcio e PTH. Por quê? Porque o PTH ele ativa a via de ativação dos osteoclastos, que são aquelas células que fazem reabsorção óssea. Então, você vai ter um aumento da reabsorção,
principalmente em locais que tem muito osso cortical, como o rádio distal, mas também fêmur e vértebras. E por último, falando um pouquinho da acromegalia, também é uma doença endócrina rara, mas que, dentro das complicações dela, a artropatia é uma das principais. Então, é uma doença em que você tem a produção excessiva de hormônio do crescimento e do fator de crescimento insulina simile, na grande maioria das vezes causados por macroadenomas pituitários. Então, além, né, daquelas manifestações clássicas que todo mundo conhece, e que dão nome à doença, como a acromegalia, né, o aumento das extremidades, as alterações faciais, com bossa frontal, aumento da mandíbula, do nariz. Esses indivíduos também podem ter diversas outras complicações, como aumento de diabetes, pólipos colônicos, alterações sexuais, alterações respiratórias e também alterações musculoesqueléticas, principalmente com evolução para uma artrose secundária. E é uma artropatia diferente, que eu vou mostrar para vocês, apesar dela ser uma causa de artrose secundária, nas fases iniciais ela pode dar alguns dados para a gente. Tá? Então, olha só, até 70% dos pacientes acromegálicos eles vão ter dor articular. Tá? Infelizmente, uma vez que o dano articular ele se estabelece, ele é progressivo e irreversível, apesar do tratamento da doença. O que você acredita que acontece é que o hormônio, né, o IGF-1, ele vai ter um efeito de estimular a proliferação dos condrócitos na cartilagem articular. Essa cartilagem ela vai começar a crescer, só que de uma forma desigual e de uma forma desordenada, e que vai culminar, né, em última instância, uma desorganização da articulação, uma desorganização da cartilagem com alterações degenerativas. Aqui a gente vê um caso de artrose primária, em que você tem o quê? Formação de osteófito, redução do espaço articular, esclerose do osso. E olha só, na acromegalia o que chama a atenção é que, como na fase inicial tem esse supercrescimento da cartilagem, o indivíduo ele tem uma artrose com espaço articular preservado. Então, esse é um dado que, se a gente vê, né, a gente tem que pensar em acromegalia. E é interessante também que esse supercrescimento a gente pode ver também nas falanges. Olha só, o tufo da falange ele fica tão hipertrofiado pela ação do hormônio que ele adquire esse aspecto, certo? O tratamento vai ser, obviamente, tratar a doença de base, mas lembrar que o ideal é que a gente trate, que a gente diagnostique a doença antes das complicações articulares, porque uma vez que elas se estabelecem, né, elas podem ter um curso progressivo. Aí o tratamento vai ser como o tratamento de uma osteoartrite, baseado principalmente no controle de dor e na reabilitação. Então é isso, pessoal. Espero que eu não tenha passado do tempo. Esse é meu e-mail para contato. Muito obrigado a todos que estão presentes, são as referências que eu utilizei. E é isso. Muito obrigado, Henrique. Você foi excelente, super, explicou muita coisa. Nossa, muito bom mesmo, tá? E agora, de novo, vamos lá, doutora. Então, nós vamos deixar para o fim as perguntas. Então, permaneçam até às 9h, que vocês poderão fazer as perguntas que serão respondidas. E agora nós vamos ter as manifestações reumáticas por neoplasias e medicamentos antineoplásicos, com a doutora Daniele Castro de Andrade. Ela é professora livre-docente de reumatologia da Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo ambulatório e laboratório de síndrome antifosfolípide na Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeci a doutora Ivone e ao doutor Henrique por me convidarem para esse fórum aqui da APM. E vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha aula e vamos deixar as perguntas para o fim, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tentei fazer um pupurri, né, desse tema, que não é um tema simples, é um tema com bastante coisa, né? Então, vamos passar aqui as mensagens mais importantes para todo mundo. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Estou compartilhando. Tudo certo? Tudo certo, gente? Tudo bem. Tudo certo. Tá jóia. Então, vamos lá. Olha, me foi, né, pedido que eu falasse das manifestações reumáticas por
neoplasias e medicamentos antineoplásicos, e eu tentei fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Então, deixa eu marcar meu tempo aqui. Vamos lá. Deixa eu passar, calma lá. Bom, então eu vou abordar nessa aula aqui os seguintes assuntos. Vou falar de síndrome paraneoplásica, porque eu acho que é uma coisa super importante para nós no dia a dia, tanto para o clínico quanto para o reumatologista, né, ortopedista e etc., com essa interface reumatológica. E também vou falar dos medicamentos que são usados na oncologia, que podem ser um gatilho para manifestação reumatológica. Eu escolhi aqui 3 classes: o inibidor de tirosina quinase, inibidor de aromatase, e as manifestações autoimunes desencadeadas por inibidores de checkpoint, né, que hoje estão liderando, né, essas manifestações. Vamos lá, então. Gente, olha, quando a gente fala de síndrome paraneoplásica como manifestação reumatológica, a gente tem que lembrar que o câncer ele pode mimetizar um flare de doença reumática. Então, isso é uma coisa super difícil, né? Você trata uma doença reumatológica e aquela agudização da doença pode ser uma mimetização feita por um câncer concomitante. A outra coisa é que imunossupressor, que a gente usa regularmente para tratar as nossas doenças, eles podem facilitar a progressão do tumor. Então, vejam como é que uma coisa, né, pode complicar e propiciar a outra. E o tumor, geralmente, ele tem 2 mecanismos básicos, né? Um mecanismo local, imagina uma compressão, um tumor que está crescendo, que faz acometimento musculoesquelético, e também um acometimento à distância, porque o tumor ele produz determinadas citocinas, anticorpos, fatores de crescimento, e isso acaba levando um acometimento mesmo à distância de onde o tumor está se desenvolvendo. Algumas mensagens importantes, né, que eu gosto de passar. Então, essa manifestação de síndrome paraneoplásica, né, o que acontece ali em paralelo a um câncer, as manifestações elas costumam ser refratárias a tratamento convencional. Então, muitas vezes, o que a gente usa para tratar as nossas doenças, anti-inflamatório, corticoide, a síndrome paraneoplásica ela não vai ceder, mas ela cede quando você trata o tumor e ele regride. A outra coisa que você tem que estar atento é o seguinte: se você tem um quadro clínico de uma doença autoimune fora da faixa etária esperada, então, tipo, um paciente de 80 anos que está abrindo um quadro de artrite reumatoide, um quadro de espondilite anquilosante, um quadro de esclerodermia, esteja atento, porque isso pode ser uma manifestação de um câncer, que está se manifestando como uma doença reumatológica. E aqui eu juntei algumas manifestações, né, algumas mais comuns, certo? Para a gente sempre ter na cabeça, né? E algumas importantes que entraram aqui também. Se você pega uma paciente com fascite palmar, com ou sem poliartrite, com túnel do carpo, o diagnóstico de câncer tem que estar dentro da tua lista de diferencial. E os tumores mais frequentes eu anotei logo em seguida também para ficar mais fácil: mama, endométrio, pulmão, tumor gástrico, bexiga e fígado. Se você pega um paciente, uma paciente, eu, por exemplo, por sorte ou azar, né, porque sorte que eu pude ajudar, eu já vi algumas manifestações de câncer como esclerodermia. Então, a pessoa faz um espessamento cutâneo tipo esclero, com ou sem Renault, com ou sem paniculite, muito associada a câncer de mama. As pacientes que eu vi era exatamente câncer de mama. Miopatia, principalmente associada a dermatomiosite, na verdade, desenvolvendo, né, com um tumor paralelo, isso principalmente em paciente idoso. Então, quando você tem um quadro de dermatomiosite, né, das miopatias, muito mais dermato do que poli, e em paciente idoso, você tem que lembrar de câncer de ovário, de tumor do trato gastrointestinal, de câncer de mama, pulmão e linfoma. Rastreie esse paciente, porque ele pode ter um câncer subjacente. Policondrite, a mesma coisa, você tem que pensar em síndrome mielodisplásica ou hematológica. A gente sabe o quanto que policondrite é um diagnóstico raro, né? A gente que está em centro acadêmico, eu acho que todo mundo já teve, né, a chance de ver uma osteoartropatia hipertrófica. O indivíduo faz periostite, ele faz artrite, ele faz baqueamento, muito associado a câncer de pulmão
e mesotelioma. Algumas outras manifestações que devem ser lembradas, né? Já vi algumas vezes pacientes que fazem um quadro de artrite, uma monoartrite, por exemplo, no joelho, no quadril, e quando você vê, é uma sinovite vilonodular, que na verdade nada mais é do que um tumor sinovial se desenvolvendo ali, né? A gente acaba vendo junto com o ortopedista. Quadro tipo artrite reumatoide e a sinovite simétrica soronegativa, né? A síndrome RS3PE, onde os pacientes podem ter fator reumatoide anti-CCP negativos, muito mais em homens, e associados a tumor de pulmão e de mama. Então, um quadro tipo artrite reumatoide, mas ele é mais soronegativo. Polimialgia reumática pode também estar associada a câncer, pulmão, mama e hematológico. Das vasculites, a mais associada a câncer é a vasculite tipo leucocitoclástica. Você pode ter uma produção pelo tumor de imunocomplexo, de complemento, mais associado a tumor hematológico e tumor sólido. A gente não pode esquecer que alguns tumores, eles produzem cálcio por secreção ectópica de paratormônio, e dentre eles, ovário, pulmão, pâncreas, câncer gástrico e câncer coloretal. Agora, muitas vezes é difícil a gente dizer, né, se você tem uma doença autoimune em paralelo a um câncer, pode ser que elas tenham uma correlação ou pode ser que seja apenas uma coincidência, né? Então, algumas estão muito bem caracterizadas na literatura, outras nem tanto, mas a gente sempre tem que ver esses casos com bastante crítica. Bom, agora a gente vai passar para uma outra etapa, que são as manifestações reumatológicas associadas a drogas antineoplásicas, né? A drogas usadas para o tratamento de câncer. Várias vezes, quando os tumores eles expressam estrógeno, é muito comum o oncologista ele dar um antiestrógeno, né? Justo para você não propiciar o desenvolvimento do tumor. E a doença mais frequente, né? Uma doença que a gente sempre tem que ter na cabeça, é a doença óssea metabólica, que é induzida exatamente pelo hipoestrogenismo de um antiestrógeno desses. Isso leva a um desbalanço osteoblasto-osteoclasto, com queda de vitamina D. Esses pacientes podem ter uma desmineralização óssea 2 vezes maior do que o que acontece na pós-menopausa. E, portanto, elas podem ter fratura. A gente tem que lembrar que quando o paciente está tratando um câncer agressivo, um câncer importante, a gente tem que ficar de olho na massa óssea desses pacientes. Por vários motivos, alguns deles os que eu mostrei aqui. Inibidor de tirosina quinase. Eu já peguei também alguns pacientes, né? Isso é raro, isso não é comum, mas eu já vi paciente tratado com Glivec que fez um quadro tipo dermatomiosite. Essa paciente está, inclusive, no Hospital das Clínicas. E aqui existem alguns relatos de casos, né? De pacientes que fizeram quadros de miosites, de miocardite, com alguns outros inibidores de tirosina quinase, inclusive miosite por corpúsculo de inclusão, que não é uma miosite, né? É uma das menos frequentes que a gente vê, mas associada a inibidor de tirosina quinase. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. E um quadro que é relativamente frequente é esse quadro aqui, que é o quadro músculo-esquelético associado a inibidor de aromatase. Então, o inibidor de aromatase, várias vezes, ele é usado, ele faz essa inibição hormonal, né, de estrógeno, isso acaba levando a um desbalanço TH1, TH2, com produção de muita citocina inflamatória, como interferon gama, como interleucina 12, e ainda a redução das células T regulatórias. Então, você tem um ambiente completamente pró-inflamação. E essas pacientes, às vezes, elas sofrem mais do tratamento do que exatamente do próprio câncer. Então, tem essa artralgia induzida por inibidor de aromatase, que foi utilizado o critério de Niravatar, onde eles determinaram alguns critérios maiores e alguns critérios menores. Então, lembra muito um quadro tipo artrite reumatoide, e tem muita correlação com o uso da droga. Então, imagina, a pessoa começa a usar o inibidor de aromatase, ela faz esse quadro de dor articular extremamente importante. Ela para de usar,
ela melhora. Ela volta a usar, ela piora. Então, é estabelecida essa temporalidade com a droga. E alguns outros critérios menores, que é de uma artrite inflamatória. Então, a pessoa geralmente tem dor simétrica, articular, tem síndrome do túnel do carpo, tem uma prensa palmar diminuída, rigidez matinal tipo inflamatória e melhora quando ela faz exercício. E é interessante, gente, que, olha, o tempo médio de desenvolvimento dessa manifestação, depois que ela começa a tomar o remédio, pode ser desde 2 semanas, super rapidinho, até 10 meses depois. O tempo médio é de 1 mês e meio. E a prevalência é alta em quem toma, de 20% a 70% das usuárias. E essa manifestação ela leva à perda de aderência do inibidor de aromatase em 30%. 1/3 das pacientes para de usar o remédio em 1 ano porque não aguenta de dor. O mecanismo ele não é claro por que isso acontece, tem um monte de polimorfismo genético mostrando associação, mas isso não está extremamente claro, nem muito o tratamento é bem estabelecido. O tratamento é uma miscelânea, né? Tem desde vitamina D, glucosamina condroitina, que a gente usa para tratar artrose, duloxetina, que a gente às vezes usa para tratar dor lombar, depressão, dor crônica, e terapia física, englobando até acupuntura, por exemplo, certo? Então, esse tratamento ainda não está muito bem estabelecido. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tem algumas séries de caso e relatos de caso mostrando exatamente que, pós o uso de inibidor de aromatase, os pacientes fizeram quadro autoimune, outros, como Sjögren, como até síndrome antifosfolípide está descrito aqui, né? Eu não revisei esse caso, eu não vou dar minha opinião. E também síndrome antissintetase. E ainda houve uma literatura ainda mais robusta, aonde foram publicados trabalhos com números grandes, olha só, trabalho americano com quase 240 mil indivíduos, né, com um período de follow-up bastante longo, trabalho italiano com quase 8 mil indivíduos, trabalho de Taiwan com 40 mil indivíduos. O trabalho da Suécia, ele já mostrou uma associação que não foi favorável, né? A estatística não foi comprovada, mas os outros trabalhos todos, eles mostram, sim, um aumento na manifestação de quadro de artrite reumatoide, principalmente depois que os indivíduos usaram um inibidor de aromatase. E agora eu vou para o assunto final da minha apresentação, que eu vou gastar mais tempo, porque é um assunto mais, assim, vamos dizer, efervescente nesses últimos tempos, que é exatamente o uso dos inibidores de checkpoint para tratar câncer, e essas drogas têm tido como efeito colateral algumas manifestações autoimunes. Então, essas drogas, cada vez mais a lista cresce, essas drogas são monoclonais humanizados, que miram determinadas proteínas, né? Aqui no caso, CTLA4, inibidor de PD1, inibidor de PDL1, eles já são aprovados pelo FDA para tratar melanoma desde 2015 e cada vez mais a lista de aprovações de tumores, né, tumores graves, está crescendo. E esses pacientes vão chegar para nós, então a gente precisa estar alerta a isso. E como é que isso acontece? O racional é bem complexo do ponto de vista imunológico, isso inclusive rendeu um prêmio Nobel, mas eu vou falar assim, o racional básico, que é o seguinte: o tumor ele é extremamente inteligente, ele faz um shutdown, né, no nosso sistema imunológico, e a maneira, então, que essas drogas agem é exatamente reavivendo esse sistema imunológico, que às vezes isso perde um pouquinho a balança e o sistema imunológico fica extremamente ativo e, portanto, predispõe a uma doença autoimune na tentativa de tratar o câncer. Essas drogas, elas inibem a coestimulação negativa dos linfócitos, portanto, tornam os linfócitos ativos. Existem inúmeros alvos, como vocês estão vendo aí. De um lado, a gente tem a célula apresentadora de antígeno, do outro lado, a gente tem os receptores dos linfócitos T, e essas drogas, então, elas inibem essa coestimulação, ativando os linfócitos. Mais de 300 alvos, por isso que cada vez que surge uma nova droga.
E, de forma interessante, já tem muitos estudos mostrando o seguinte, que quando você tem polimorfismos dessas proteínas, mutações heterozigotas, camundongos nocaute para essas proteínas, o que esses indivíduos fazem, o que os camundongos fazem? Quadro tipo doença autoimune, mostrando o link que a gente está falando aqui. E a maneira como isso está sendo interpretado agora é como mais um gatilho para você desenvolver uma doença autoimune. Tem vários, né? Tem um gatilho genético, tem estresse, tem drogas, infecção, e essas drogas, elas acabam, né, os inibidores acabam sendo mais um gatilho para você sair de um estado pré-clínico para uma manifestação clínica. E vejam aqui, olha, que tem efeito colateral para tudo quanto é órgão. Alguns deles são gravíssimos, como miocardite, encefalite, miastenia graves, hepatite, e alguns são mais tranquilos, né? Eu vou passear por esses efeitos agora. Reparem também que os efeitos, alguns são mais precoces no início do tratamento, outros mais tardios, né? Então, por exemplo, olha, quando a gente fala de... E também alguns bastante frequentes e outros relativamente raros. Então, o mais frequente que tem é racho cutâneo. 30% dos indivíduos vai fazer, e eles fazem no começo da manifestação. Doença tireoidiana, mais tardio, mas também é bem frequente. Colite, menos frequente, é mais precoce, e a pneumonite também é menos frequente, mais tardia, e depois eu falo dos reumatológicos. A média dos eventos adversos autoimunes aparece por volta de 12 a 14 semanas do início da imunoterapia, e existe mais eventos adversos quando você combina mais de uma droga, você tem mais evento adverso autoimune. Reparem que alguns eventos adversos são mais associados a determinada classe de drogas, alguns são mais associados a outras. Por exemplo, a hipofisite, quem usa inibidor de CTLA4 tem mais, e eles viram que a hipófise ela expressa muito o CTLA4. Então, tem até essa questão, né, dessa associação de qual tecido que expressa mais. E as outras manifestações são até mais comuns, né, no uso de anti-PD1. E daí, todo mundo anda estudando isso o tempo inteiro, e eles viram que existem determinadas suscetibilidades de locos genéticos para essas manifestações, né? Então, a pessoa tem uma genética predisponente, ela toma o remédio e ela faz a manifestação. E também foi descrito, né, para cada uma das nossas doenças reumatológicas, os infiltrados inflamatórios, né? Inclusive, por exemplo, reparem que na miosite tem expressão até da própria proteína que é inibida, PD1, PDL1, mostrando a conexão entre tudo isso. A doença não necessariamente é a mesma doença reumatológica que a gente vê. É uma doença reumatológica like, né? Por exemplo, síndrome de Sjögren. Eles têm infiltrado linfocítico com menos anticorpo positivo, certo? E por aí vai. Quando que o reumatologista, né, que seja o clínico que avalia esse paciente, tem que investigar esse paciente, fazer uma anamnese completa, sempre descartar a infecção, porque você pensar em imunossuprimir alguém por causa de uma manifestação autoimune sem ter descartado a infecção pode virar uma catástrofe, né? Fazer toda a investigação laboratorial que a gente faz para pesquisar uma doença autoimune, fazer investigação radiológica. Os eventos reumatológicos, eles não são os mais comuns de todos. Tenham na cabeça aí uma média de 4 a 5% dos pacientes fazem evento reumatológico, mas às vezes os eventos são muito graves. Quais são os mais frequentes? Poliartrite simétrica, tipo inflamatória, então tipo artrite reumatoide, poliartrite assimétrica, tipo espondiloartropatia, psoríase, por exemplo, síndrome Zika e quadro tipo polimialgia reumática. Aqui tem um trabalho prospectivo que foi feito de 2015 a 2017. Eles mostraram que as manifestações mais frequentes são essas artrites inflamatórias que eu acabei de falar, mas também tem quadros não inflamatórios. Eu, por exemplo, já peguei um paciente com mais de um paciente, na verdade, piorou muito o quadro de osteoartrose. Isso é descrito na literatura. E a Laura Capelli, que é uma pessoa do Johns Hopkins, que estuda muito isso, ela mostrou na casuística, na revisão dela, isso aí, ó, 65% AR, 21% polimialgia reumática psoriásica, 13% artrite periférica, tipo espondilite anquilosante.
E tem todo um medo da questão do corticoide piorar muito o prognóstico do tumor. Uma meta-análise que eles fizeram não demonstrou uma franca piora da questão do corticoide, a não ser que seja um indivíduo com doença metastática, que está em tratamento paliativo, então um indivíduo que agrega aí muito fator de risco. E eles mostraram também o seguinte, olha, quase 40% dos indivíduos têm que usar algum DMARD, tem que usar algum biológico para melhorar. No começo de tudo isso, né, eu comecei a falar disso em 2016, quando eu era diretora científica da Sociedade Paulista, e isso de lá para cá aumentou demais. Os reumatologistas estão vendo com muito mais frequência. Discutir-se se esses pacientes faziam sinovite ou não. Isso já foi demonstrado, né? Não tem dúvida nenhuma que eles fazem sinovite, sim. E os oncologistas, eles então têm uma maneira de graduar os eventos adversos que acontecem quando os pacientes estão sendo tratados em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 3, grau 4 olha, com grande chance a gente vai ter que parar esse remédio porque o evento adverso está sendo pior do que a própria evolução da doença de base. Grau 1 e grau 2 são mais leves. Reparem aqui que é o seguinte, olha, aqui tem 3 associações, uma europeia e 2 americanas, que mostram como que esses pacientes são manejados. Então, geralmente, você vai dar anti-inflamatório, você vai dar uma dose de corticoide que vai sendo escalonada à medida que o caso é mais grave, e aí eles só pensam em mandar para o reumatologista ou começar um DMARD, começar um biológico, quando já é grau 3. Mas aí vem uma crítica imensa dos reumatologistas que fizeram parte dos guidelines dos tratamentos dessas manifestações, como esse aqui apresentado pela Laura Capelli, onde ela dividiu as manifestações reumatológicas articulares em 4 tipos predominantes. Primeiro, uma artrite tipo simétrica, o caso aí da AR. Artrite com colite, artrite com psoríase, artrite, quadro tipo polimialgia reumática. Vejam que o uso do DMARD, o uso do corticoide, ele já está lá em cima. No caso leve, já usa, você já trata agressivo. Eu estou tratando um paciente que não saiu da oncologia, o oncologista acabou deixando isso passar, talvez mais preocupado com o câncer dele, e esse paciente, ele está crônico, eu estou tendo que usar uma dose muito maior de remédio nele, porque ele chegou tarde. Então, esse paciente tem que ser mandado rapidamente para o reumatologista para que essa avaliação possa ser feita. Quem estudou essa evolução da artrite nos pacientes do Hopkins, nesse trabalho prospectivo, viu o seguinte, viu que os pacientes que mais tinham artrite persistente eram aqueles que usavam terapia combinada e que os pacientes que tinham artrite persistente tendiam a ter outra manifestação imunológica junto. Reparem que muito mais pacientes têm artralgia do que artrite, e a minoria dos pacientes é soro positivo, a maioria deles é soro negativo. E ainda tem uma ideia de que quem tem uma manifestação autoimune muito grave tem melhor resposta ao tumor. Isso se fala no meio dos oncologistas. Aqui eu vou salpicar algumas manifestações para vocês verem, como, por exemplo, esse relato aqui da OMS, onde eles reuniram 345 casos de pacientes que fizeram miosite por causa de inibidor de checkpoint. Um quadro gravíssimo, bastante associado a anti-PD1, muito associado à miastenia. Imagina, uma miosite com miastenia, grave, né? E esse paciente tem que ser tratado rápido, tem que ser reconhecido rápido. Aqui tem um relato de caso de um paciente que foi tratado com abatacept. Lembrando que a miosite, olha, menos de 1% dos casos. Às vezes você faz o diagnóstico, aí no caso era miosite com miocardite, né? Às vezes você faz o diagnóstico por aumento das transaminases, você já tem que estar ligado, porque isso mata em 50% das vezes. Esse paciente precisa ser tratado agressivo. E aqui, salpicando de novo, né, alguns trabalhos que reuniram manifestações de associação de miastenia com miosite. Geralmente os quadros neurológicos periféricos, eles aparecem mais tarde. Você tem que pedir anticorpo antirreceptor de acetilcolinesterase para pensar e descartar quadro de miastenia graves.
Tem o relato de que esses pacientes que fizeram miastenia com miosite, eles têm mais anti-titin positivo, que não é um anticorpo que eu tenho contato, mas isso está descrito na literatura, e isso a gente pode avaliar, né, para ser feito. E esses pacientes, olha, muita mortalidade e muitos outros eventos adversos associados. Esses pacientes também têm uma mortalidade muito grande, muito mais miastenia e miosite do que neuropatia, que costuma ser um pouquinho mais tardio, né? E aqui, olha, tem um quadrinho muito legal mostrando o tanto que a história clínica do paciente é importante. Você tem que ver se o paciente relata perda de força, você tem que ver se ele tem alguma alteração no campo visual, algum sinal de fraqueza bulbar, algum sinal de insuficiência cardíaca, né? Entendo a investigação, você tem que ser rápido, pedir CK, aldolase, prova de atividade inflamatória, pedir anticorpo antiacetilcolinesterase, investigar as outras manifestações endócrinas que podem estar associadas como manifestação autoimune, tipo doença tireoidiana, diabetes, etc. E partir para a imagem. Vai fazer eletrocardiograma, vai fazer eco, vai fazer PET, se tiver necessidade, vai pedir ressonância cardíaca, vai pedir eletroneuromiografia, então você tem que ser rápido, né? E aí, vejam o seguinte, se o quadro é mais leve, né, à medida que o quadro é mais leve para mais grave, você vai somando droga. Você começa com corticoide meio miligrama por quilo, se ele for refratário ou resistente, você já entra com imunossupressão, mofetil, metrexate, asa, e vai aumentando o tom da imunossupressão. Passa o corticoide para 1 a 2 miligramas, associa ou não gama-globulina, associa ou não plasmaférese, associa ou não rituximab, como a gente trata as nossas manifestações autoimunes muito graves, porque a mortalidade aqui é muito alta. Bom, e aí sempre surgiu a pergunta, né? Quem tem doença autoimune pode tomar esses remédios? Porque inicialmente os pacientes não fizeram parte dos trials, ninguém sabia disso. E aqui começa a aparecer alguma coisa, agora já tem muita coisa. Esse estudo, com 45 pacientes com 53 doenças autoimunes, vejam que tinha até manifestação não reumatológica, né? Vitiligo, tiroidite, psoríase, que a gente vê também. Eles viram o seguinte, que quem usava as drogas, eles tinham mais chance de ter flare, no caso aqui, 11% deles teve flare, e quem tem doença autoimune tem mais chance de ter uma manifestação autoimune do que quem não tem, né? 11% então teve flare, e necessidade de parar o tratamento, que fez uma manifestação gravíssima, 25% dos casos. A maioria dos pacientes fazem eventos adversos mais leves, grau 1 e grau 2. Os eventos adversos graves, claro, podem acontecer, né? São menos frequentes, depende muito da casuística que você olha, certo? O flare da doença de base também depende muito da casuística, de 6% a 42%. E aqui, por exemplo, sempre a pergunta, né, que um oncologista, por exemplo, tem, olha, teve manifestação a um inibidor, ele pode usar outro? E o que eles viram? Que a maioria das pessoas que usavam outro inibidor de checkpoint, não necessariamente eles faziam o mesmo evento adverso, e quando repetiam o evento adverso, a maioria eram eventos adversos mais leves, a minoria eventos adversos mais graves, então vale a pena, sim, tentar outro inibidor de checkpoint. Esse registro holandês aqui, eles passam uma mensagem para nós muito importante, que a gente tem que tomar cuidado quando você dá anti-TNF para esses pacientes, porque os pacientes desse registro que tinham melanoma e que usaram anti-TNF, eles tiveram uma sobrevida reduzida. Então, isso ainda, discuta com o oncologista, tome cuidado, avalie a doença autoimune e a gravidade dela. Falando rápido, o abatacept sempre foi pergunta, né? Todo mundo sempre perguntou, mas o abatacept foi a primeira imunoterapia aprovada para tratar as nossas doenças, para tratar artrite reumatoide. O abatacept nada mais é do que uma imunoglobulina CTLA4, que, portanto, se liga com maior afinidade ao CD80-86 da célula apresentadora de antígeno do que o próprio CD28 do linfócito T. E ele causa uma inibição no linfócito, por isso que é usado para tratar artrite reumatoide. O medo que existia era se, como ele tem um efeito adverso contrário ao ipilimumab, que é um monoclonal anti-CTLA4,
se por isso ele podia causar câncer. Tem um monte de gente que está estudando isso, parece que não é uma grande preocupação. Doença autoimune prévia, então, tem essa ideia de que a resposta do tumor pode ser mais baixa para uma pessoa que tem doença autoimune porque usa imunossupressor. Mas, por outro lado, tem esse outro lado aqui, né, eu já estou terminando a aula, de que uma pessoa que tem manifestação autoimune, e às vezes até grave, parece que ela responde melhor, porque o sistema imune do indivíduo está extremamente ativo e ele, então, aniquila o tumor melhor, né? Elimina o tumor melhor. Quais são os don'ts, né? Então, assim, para quem, eu realmente estou terminando, para quem que a gente não deve dar essas drogas ou que dá com muito cuidado? Doença neuromuscular, doença neurológica autoimune, doença autoimune muito grave ou muito descompensada. Isso tudo tem que ser muito conversado. E eu termino falando que tudo o que os oncologistas querem, o que os imunologistas querem é conseguir fazer uma terapia customizada para o indivíduo, sabendo assim, olha, qual a droga que ele vai ser mais, vai responder melhor, qual a droga que ele vai ter mais chance de ter efeito colateral, e para isso estão sendo avaliados inúmeros biomarcadores, desde linfócito B, T, célula regulatória, quimiocina, outros biomarcadores próprios do câncer, e a gente espera que essa ciência continue, né, nessa toada imensa de evolução e que a gente consiga, então, desenhar melhor o candidato perfeito para usar determinada droga. Espero que vocês tenham aproveitado e agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Então, eu agradeço a Daniele, foi uma excelente aula, assim como a do Dr. Henrique também. E nós temos aqui duas perguntas. Uma é da doutora Nafice Costa Araújo, que ela é a presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, e que é a Sociedade Paulista de Reumatologia que indica os representantes para o Departamento de Reumatologia da Associação Paulista de Medicina. Então, existe esse intercâmbio entre os dois. Então, a doutora Nafice, ela dá os parabéns ao doutor Henrique pela aula, e ela pergunta se ele tem visto pacientes com comprometimento cardíaco isolado como manifestação inicial em pacientes com hemocromatose. Bom, os casos de hemocromatose, na verdade, que a gente tem, eles são principalmente articulares e vieram com diagnóstico da hemato ou da gastro. Eu não tenho definitivamente experiência com quadros puramente cardíacos, né? O que a gente vê normalmente ele já está em acompanhamento com a hepato ou com a hemato e que são encaminhados para a gente para o manejo da parte articular. Outros acometimentos eu não tenho experiência, doutora Nassif. Aí normalmente fica mesmo com o pessoal da hemato e da gastro. Então, tem uma outra pergunta, Betones, deve ser o sobrenome dele. Ele disse que gostaria de saber do Dr. Henrique se tem outras drogas usadas na psiquiatria, além do lítio, que podem mimetizar doenças reumatológicas. E agradece pela sua aula. O lítio, na verdade, ele pode fazer um quadro, né, que simula o hiperparatireoidismo. Então, quando o indivíduo tem um laboratório sugestivo, com aumento de PTH, de cálcio, a gente tem que avaliar se ele está usando lítio ou se ele está usando hidroclorotiazida, que também pode fazer uma alteração laboratorial semelhante. Então, ele pode simular um hiperparatireoidismo do ponto de vista laboratorial. Com relação a outras manifestações de outras medicações psiquiátricas, eu não vou lembrar de nenhuma específica agora. Por exemplo, uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que o uso de anticonvulsivantes, que são usados na neuro, mas também são usados na psiquiatria, às vezes, para tratamento de, por exemplo, transtorno bipolar, né? Uma das complicações
mais características deles é aumentar o risco de osteoporose, né? Porque eles interferem muito com o metabolismo da vitamina D, eles aumentam o metabolismo, eles podem aumentar o risco de osteoporose. Então, o uso de anticonvulsivantes, né, principalmente com relação à osteoporose. Eu tenho uma pergunta para o doutor Henrique. É fácil confundir um quadro articular de artrite reumatoide, por exemplo, com hemocromatose? Essa, inclusive, né, quando a gente tem, por exemplo, indivíduos com acometimento com poliartrite soronegativa, tá? Principalmente quando eles têm um acometimento predominante ali de segunda e terceira metacarpofalangiana, e que o raio-x mostra aquelas alterações, principalmente aquele osteófito em gancho, sinais de deposição de pirofosfato de cálcio, né, eles podem ser confundidos com artrite reumatoide, porque eles têm uma distribuição de acometimento que é semelhante. O que vai te ajudar a fazer essa diferenciação? Primeiro, né, lembrar dos autoanticorpos. Então, na artrite reumatoide, não é obrigatório, mas a presença do fator reumatoide do anti-CCP, tá certo? E as alterações radiográficas. Lembrar que na artrite reumatoide, quais são as alterações radiográficas mais características, né? Então, é principalmente nas fases mais iniciais, a osteopenia periarticular, e à medida que a doença evolui, as erosões ósseas, que é você o pânus, né, a sinóvia inflamada, ela vai destruindo o osso. Ela vai fazendo buraquinhos no osso. Normalmente começando da beiradinha, né? Na doença por deposição de pirofosfato de cálcio, o que a gente tem, normalmente, é muita neoformação óssea, com aqueles ganchos, aqueles osteófitos em gancho, tá? E os sinais de deposição de pirofosfato de cálcio, principalmente com calcificação do ligamento triangular, dos meniscos dos joelhos, tá certo? Então pode confundir sim. Bom, eu ainda não temos mais perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta agora para a Dani, algumas perguntas até. É o seguinte, quando a gente tem manifestações paraneoplásicas, você falou, é difícil determinar quem veio primeiro, quanto tempo ela aparece antes do tumor, e se pode ser concomitante. Existe uma média desse tempo de aparecimento, ou coisas assim? Eu acho muito difícil de responder isso, Henrique, principalmente pelo universo, né, que tem de tumores diferentes, né? Então, quando a gente fala de câncer, né, câncer eu acho que é uma palavra que assusta muito todo mundo, né? Mas acho que a gente tem que ter a consciência do quanto que é diferente falar de um câncer de tireoide versus um câncer de mama, né, um câncer de colo, um câncer de pulmão, né? Então, tem determinados cânceres, né? Por exemplo, próstata, quem trabalha com oncologia diz que todo homem que viver mais de, sei lá quantos anos, 90 anos, vai ter câncer de próstata, né? No sentido ali figurado do câncer, não que seja um câncer extremamente agressivo e etc. Então, primeiro, eu acho difícil a gente falar isso, porque as manifestações paraneoplásicas são, né, muito variadas. A outra coisa é que os cânceres também são muito variados, né? Então, eu acho que o que tem que... Acho que a mensagem mais importante aqui para nós, né, como médicos, você estar sempre alerta para uma manifestação não esperada para determinada faixa etária, né? Porque em consultório, quando a gente pega um paciente, sei lá, como eu me lembro que eu peguei um paciente de 80 anos com quadro de artrite reumatoide assim super exuberante, né? Aquilo ali eu falei, meu pai do céu, tudo bem que senhores idosos, né, podem ter quadro de artrite reumatoide, né, e outros diferenciais aí, como o Henrique mesmo falou, uma condrocalcinose, né, às vezes pode mimetizar um quadro de artrite reumatoide, etc. Mas a gente sempre tem que ter essa, vamos dizer assim, essa maldade, né, porque
às vezes, se a pessoa não tiver um pronto reconhecimento de que aquilo ali pode ser uma síndrome paraneoplásica, ela pode não ter chance, né? Pô, eu brinco que quadro articular não mata ninguém, né? Mas nesse caso pode matar porque, na verdade, é a manifestação de uma doença agressiva, né? Que é subjacente. Uma outra pergunta, Dani, por exemplo, você falou que não se deve usar os inibidores de checkpoint, por exemplo, nas doenças neuromusculares, certo? Tentar evitar, pelo menos, né? E aí que está uma situação. Você tem um tumor que está, que, como até você deu exemplo, está manifestando uma doença miopática, uma doença, uma dermatomiosite, e aí você vai tratar esse paciente exatamente com o inibidor do checkpoint. Como fazer numa situação dessa? O que que a gente faz primeiro? Como tratar, como encarar esse paciente? Tratar ou não, ou paciência, o mais importante é o tumor. Então, eu acho que isso, né, tem que ter um engajamento, um entrosamento, melhor falando, muito grande com o oncologista que segue o paciente, né? O oncologista, várias vezes, ele tem dúvida do quanto que a manifestação reumatológica é exuberante ou não, ou do quanto que, se ele der... Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu recebi um paciente que tinha uma psoríase leve, e que um oncologista queria dar um inibidor de checkpoint, mas ele estava com medo do quanto que aquela psoríase podia aflorar, né? E aí eu acho que tudo tem que... Quando a gente não tem, né, assim, uma diretriz muito sólida, o bom senso, ele sempre tem que prevalecer, né? Então, se o indivíduo tem um câncer grave, um melanoma, que ele não vai ter chance se ele não usar uma terapia agressiva, ou uma terapia com muito boa resposta, como é o caso dos inibidores de checkpoint, que eu acho que eles mudaram o prognóstico de inúmeros tumores muito agressivos, como é o caso do melanoma, né? Então, assim, caramba, é ruim piorar a psoríase? É péssimo, mas é muito pior o indivíduo morrer, porque o melanoma, né, metastatizou e etc. Então, mesmo que você dê a droga e que ela piore a doença autoimune de base, depois você corre atrás do prejuízo e trata a doença autoimune, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse bom senso aí. Eu me lembro que uma vez eu vi um paciente que ele virou para mim, e o caso dele era esse, ele tinha um melanoma, ele estava tratando com inibidor de checkpoint, terapia combinada, e ele acabou fazendo uma manifestação reumatológica tão grave que ele falou para mim bem assim, olha, doutora, eu prefiro viver menos do que viver com essa péssima qualidade de vida que eu estou vivendo. Então, para você ver como que, né, isso tem que ser verdadeiramente assim, customizado caso a caso, porque é isso aí, vai viver, mas vai viver com uma qualidade de vida miserável, então tem que avaliar, né, qual a gravidade da doença reumatológica em relação à gravidade do câncer. Uma pergunta? Não, eu não recebi mais nenhum O aqui. Henrique, em relação, por exemplo, você mostrou até que assim, na acromegalia, as complicações parecem que ocorrem mais tardiamente. O negócio é pegar a doença logo no início e começar a tratar. Mas no diabetes, até assim, em situações, por exemplo, de pré-diabetes ou síndrome metabólica, você essas complicações podem ocorrer e vale a pena, como se diz, correr atrás dela, tentar caracterizar e tratar o mais imediatamente possível? Então, o pré-diabetes já pode ter algumas complicações também, né? Então, o ideal é que você tenha um baixo índice de suspeição para esses quadros. Então, um paciente mais velho, que tem outros fatores de risco, que tem obesidade abdominal e que abre quadros de, por exemplo, túnel do carpo, tenossinovite tenosante, ombro doloroso, que você acha que pode ser. Então, fazer um rastreio, até porque vai estar recomendado de uma forma geral para avaliação geral de saúde desse paciente, fazer uma dosagem de glicemia, hemoglobina glicada, TSH, T4 livre. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Muito mais importante até do que
porque a gente vê muito que as pessoas saem pedindo FAN, fator reumatoide, CCT, anti-ROR, DNA, muitas vezes com uma baixa probabilidade de pré-teste de doença autoimune. Então, a gente lembrar que esses quadros, né, a chance maior de que sejam doenças degenerativas e que possam ter uma influência, né, um aumento de risco num contexto de doenças metabólicas. Eu acho que é importante ter isso em mente. Então, tem uma outra pergunta aqui, também da doutora Nafice Costa Araújo, e é para a Dani. Então, ela pergunta, do ponto de vista clínico, quais seriam os pacientes mais propensos a manifestações reumatológicas com o uso de inibidores de checkpoint? Excelente pergunta da Nafice, né? Eu brinquei com ela há pouquinho, que ela é minha heroína, né? Porque Nafice, como presidente da sociedade, ela cobre todas as linhas de frente, né? E está acabando o mandato dela, acho que Nafice fez um excelente mandato na sociedade, né? Mas te agradeço aí a pergunta, Nafice, mas essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber quem é o candidato ideal, né? É possível que a gente consiga delimitar, até pela evolução dos pacientes e o melhor estudo desse tema, né? Quem são os melhores candidatos, né? Hoje em dia, a gente sabe que não é candidato quem tem uma doença muito grave, né? E quem tem algumas dessas manifestações que eu citei, né? Agora, qual é a característica, né? A característica fenotípica, biológica, a gente ainda não tem esse dado e eu acho que isso é o que todo mundo está correndo atrás, né? Inclusive, até uma coisa muito interessante que eu vi esse ano, que é o seguinte: quando essas drogas chegaram, né, uma das coisas que foi aventada é que essas drogas, dado a sua devida dose e avaliação, que elas poderiam ser usadas para tratar as nossas doenças reumatológicas, né? Porque tudo está relacionado ao sistema imune. E já foi feita uma publicação no New England e um desses inibidores de checkpoint foi usado para tratar paciente com artrite reumatoide. Um trial randomizado, placebo controlado. Então, eu espero muito que esse entendimento ele seja feito até em direção às drogas, para que a gente consiga usar essas drogas como alternativas para muitas das nossas doenças, né? Como lúpus, por exemplo, que a gente não tem terapias assim, né? Inúmeras opções para tratar. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a Dani, que é o seguinte: a gente, como reumatologista, acaba pegando muitos, estamos tratando um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide ou um lúpus, e aí, de repente, esse paciente, é comum até, eu vejo isso, o paciente aparece com um tumor, e aí você, não, vamos suspender porque aquilo ali é perigoso para desenvolver a doença. Mas você mostrou que, por exemplo, com a Batacept, não houve um maior risco de desenvolver tumores. E aí vai Isso, aquela pergunta: vale a e, pena manter, não manter, suspende, não suspende? isso também é uma ótima pergunta, sabe, Henrique? Eu vou usar um caso para ilustrar, né, para responder, que é o seguinte: eu me lembro, há um tempo atrás, eu tenho muita proximidade com os oncologistas e talvez por isso eu aprendi, óbvio, né, quando a gente lida com outra especialidade, a gente acaba aprendendo muito com eles. E também de discutir caso, né? A gente vai aprendendo. Eu me lembro uma vez, eu estava no ambulatório de esclero, aquele ambulatório de esclero nosso, com um monte de paciente grave, pulmão grave, pele grave, etc. E o paciente ele abriu um câncer de tireoide, né? Então, estava aquela indecisão ali, tipo assim, e aí, o que nós vamos fazer? A gente vai suspender a ciclofosfamida que ele está usando para tratar o pulmão, porque ele tem um câncer de tireoide? E a cabeça do oncologista, eles, assim, falando, né, exagerando, eles riem disso. Por quê? Porque, gente, um câncer de tireoide é tão pouco agressivo em relação
Estou falando de um câncer genérico, né? Não estou falando de nenhum câncer específico, medular e etc. Estou falando dos cânceres papilíferos e etc. É tão menos agressivo do que uma doença reumatológica grave como esclerose descompensada, que, de novo, tem que ser avaliado caso a caso, né? Quando a gente fala para um oncologista que a gente usa para tratar as nossas doenças 10 miligramas de metrexate, eles devem rir, porque a dose de metrexate que eles usam nos protocolos deles é uma coisa assustadora, né? Então, é assim, é comparar um tiro de canhão com um tiro de chumbinho, né? Então, eu acho que nisso, de novo, a melhor maneira de responder isso, como a variedade de casos é muito grande, a gravidade e a agressividade dos tumores também é muito grande, a gente tem que discutir isso com um colega, o oncologista, no caso, perguntar bem assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, estou usando tal imunossupressor, esse tumor é muito agressivo, qual é a chance que eu tenho de, mantendo o tratamento da minha doença, piorar a evolução tumoral? Uma coisa que eu sei que o oncologista fica um pouco assim arrepiado é com dose alta de corticoide. Por quê? Por exemplo, nessa história dos inibidores de checkpoint, eles começaram usando corticoide, porque corticoide a gente sabe que é uma excelente droga para manifestação articular e para várias das nossas manifestações, e depois, quando eles fizeram toda a avaliação de follow-up dos pacientes, eles viram que os indivíduos que o tumor progrediu foram os indivíduos que usaram dose alta de corticoide. E aí, vários dos trials clínicos, a dose de corticoide ficou restrita a 10 miligramas, porque, é claro, ninguém queria, né, que o paciente evoluísse mal porque usou uma dose alta de corticoide. De repente, seria melhor você associar um metrexate, etc., entendeu? Então, de novo, eu acho que essa pergunta é uma pergunta super cheia de variações, que a gente sempre tem que avaliar, de um lado, a agressividade da doença reumatológica e do tratamento que a gente faz. 10 miligramas de metrexate não é igual a 1 grama de ciclofosfamida, né? E, do outro lado, a doença oncológica, o estadio da doença, certo? Compartilhando isso com o oncologista e até o paciente. Onde a gente tem mais perguntas aqui, 19h30. por enquanto a gente não tem mais perguntas, e eu acho assim, é um tema muito complexo, tanto para ambas as patologias. Por exemplo, no caso das doenças endócrinas, né, aquela vamos controlar rigidamente a doença, o diabetes, o hipotiroidismo, o acromegalia, mas não tem retorno, pelo que o Henrique falou. Quando o que está estabelecido está, a gente vai ter que tratar a parte, né? E então, aí vem aquela situação. Mesma coisa vale também para a oncologia. Então, o que fazer numa situação dessas assim? A gente realmente fica meio perdido, né? Como a própria Dani acabou de falar, tem que caso a caso, tem que individualizar e ver o que pode ser feito, né? Agora, eu acredito que o controle tanto de uma doença oncológica quanto endocrinológica devem ajudar. Eu não acredito que deva ser tão, mesmo que você tenha uma doença mais agressiva, eu acho que você tenha que controlar bem essas doenças para você conseguir, e aí tratar paralelamente as nossas, conseguir um bom alívio. É como ele disse, eu prefiro viver menos, mas eu prefiro uma melhor qualidade de vida, né? Então tem que ver o que vai realmente impactar o controle das doenças não reumatológicas sobre as manifestações reumatológicas, né? Surgiu aqui, enquanto o doutor Henrique falava, a Rita Duarte, ela pergunta para o doutor Henrique, e ela conta, né, algumas coisas do caso dela aqui, do paciente de 65 anos, com tenossinovite de flexores das mãos, em vários quirodáctilos,
gânglions, espessamento de nervo mediano, bilateralmente. Aí ela pergunta, a hemoglobina glicosilada, a glicemia, TSH e T4 normais, no caso desse paciente, alguma outra causa metabólica ou paraneoplásica? Aí entraria a Dani. Nesses casos, então, eu acho assim, se ele tem uma tenossinovite de vários dedos, com dedo com túnel do carpo, é bilateral ou é unilateral? Então, assim, acho que primeiro precisa entender qual que é a função desse indivíduo. Então, por exemplo, a depender, Então, a gente vê, às vezes, por exemplo, cabeleireira, que faz muito movimento com a mão. Então, às vezes, elas fazem mais tenossinovite. A tenossinovite, lembra que o túnel do carpo, né, o que passa dentro dele são os tendões dos flexores dos dedos. Então, se você tem uma tenossinovite mais alongada, digamos assim, dos flexores dos dedos, por si já pode causar túnel do carpo. Então você pode ter alteração mecânica causando isso. E tem que lembrar também de artrite reumatoide, quando você tem isso. Então, tenossinovite de flexores, túnel do carpo, principalmente se tem atralgia inflamatória, edema, tem que lembrar de doenças inflamatórias também. Mas aí é uma coisa que você precisa levar em consideração a apresentação clínica do indivíduo, né? Na artrite reumatoide, normalmente ele vai tender a ter um quadro mais poliarticular, simétrico, dor articular, tá? Então é importante fazer esse diferencial pela anamnese e pelo exame físico. Mas a artrite reumatoide também pode causar. Então é importante investigar também se você tem um quadro tão florido, tão exuberante assim como esse paciente que você está contando. Fala, Dani, nessa mesma pergunta, você iniciaria uma investigação com esses dados de uma paraneoplasia nessa Na idade? verdade, na verdade, eu acho assim, para te ser muito franca, talvez até por esse meu contato com essas manifestações, juro, todo paciente meu que passa no consultório, eu pergunto como é que está o screening de câncer, porque as pessoas esquecem. Você vê mesmo médico que não faz coluna, sei lá, há 15 anos, entendeu? Tem gente que nem nunca fez. Pergunto para todo mundo, que eu acho que isso é uma orientação nossa como agente de saúde, entendeu? Então, eu geralmente oriento para todo mundo, né? E se a paciente está com os exames desatualizados, mesmo não tendo manifestação, eu acho que tem que atualizar. Tendo qualquer manifestação clínica, mais um motivo, né? Certo. Tem mais uma? É, estamos aguardando um pouquinho para ver se tem mais É, pessoas com perguntas, mas não apareceu até agora. E o previsto, na realidade, era o debate das 21 às 21h30, né? então já estamos com 4 minutos já, né? Então é isso aí. Mas eu achei que vocês deram um painel assim que até a- tirou todas as dúvidas praticamente, né? Tanto do lado das doenças endócrino-metabólicas quanto das doenças da oncologia, da parte oncológica, das neoplasias e medicamentos antineoplásicos, né? E às vezes eu acho que o pessoal fica difícil de ter mais o que vão perguntar mais, né? Mas eu acho que vocês foram ótimos, excelentes, maravilhosos e vocês estão de parabéns pelas apresentações. Obrigada demais, Henrique. Para mim também foi um prazer e também foi um prazer compartilhar com o Henrique, um colega meu muito querido, viu, Henrique? Parabéns pela sua aula. Foi muito bom dividir essa sessão com você. Então Também quero também. agradecer. Diga, Ah, Henrique. desculpa, Ivone. Também queria agradecer vocês, a APM, a Dani, que é minha amiga, então deu uma aula, um assunto que é muito difícil, a maioria das pessoas acho que ainda patinam muito. Eu realmente também sou super cru, então aprendi bastante nessa parte, que não é uma coisa do meu dia a dia. E muito obrigado mesmo enfim, pela oportunidade, né? Aí eu quero agradecer aos dois foram aulas muito boas e eu acredito assim que porque
este evento foi divulgado para clínicos, para clínico geral, endocrinologistas, oncologistas. Então, eu creio que esclareceu muito também para essas especialidades, mas tem uma coisa importante, né, que, na dúvida, tem que incluir o reumatologista para discutir o caso também, né? Perfeito. Um abraço, gente. Boa noite, viu? Um Um abraço boa a todos noite. vocês. Tudo de bom. Obrigada. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.